Olá, conforme prometido, este é o nosso segundo programa sobre constelação familiar sistêmica. Gente, técnica poderosa de autoconhecimento, de transformação, muito maravilhoso. E o assunto de hoje é para você, papai e mamãe. É constelação familiar sistêmica para ajudar nas relações de pais e filhos. Será que é possível? Eu digo que é. Vem comigo. TMTV apresenta Comunicação Sem Rodeios. Oferecimento Ribeiro e Arrabal, Negócios Imobiliários. 3228-7000. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora, transformando vidas. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. E eu continuo com a Lília Werneck, Kael Durante. Eles são consteladores, pesquisadores, palestrantes, professores, enfim. Nós demos uma geral no nosso programa anterior. Quem não viu, tá lá, só clicar aí, gente. Sobre a constelação. Agora, constelação familiar sistêmica pode contribuir nas relações de pais e filhos? É possível, uma vez que antes de eu perceber que eu sou um pai ou uma mãe, eu tenho algo em comum com as pessoas em geral. Eu sou filho. Em algum momento, independente da nossa diferença de idade, de crença, independente de qualquer coisa, nós somos filhos. E como filhos, nós conseguimos resolver nossas questões com os nossos pais, antes de passar à frente. Porque, como eu e Lília trabalhamos, nós não acreditamos em crianças problemas. Nós vemos as crianças como sintomas dos pais, sintomas do sistema, os menores. Então, mesmo que eu tenha 80 anos, eu ainda sou um filho. Eu ainda sou para esse sistema, dependendo de aonde eu estou. E aí, quando eu falo sobre isso, eu digo que eu posso estar na minha família de origem, que são os meus pais, meus irmãos, meus tios, ou na minha família atual. Existe essa diferença nas constelações familiares. Então, se eu estou na minha família de origem, eu vou ser sempre o pequeno, porque eu estou como filho. Quando eu vou para a minha família atual, seja quando eu me caso, quando eu construo meu sistema, eu sou o grande. Existe essa questão da hierarquia nas constelações familiares, que é uma das ordens das constelações, das ordens do amor. A primeira ordem é a necessidade de pertencimento. Todos têm o mesmo direito de pertencer, independente de julgamentos morais que a família tenha, das suas próprias opções pessoais. E nós temos essa necessidade muitas vezes sem saber. Então, muitas vezes eu faço coisas só para continuar pertencendo, para fazer parte. Dizem que o mais difícil não é ter medo da morte. O mais difícil é ter medo de não fazer mais parte. Da exclusão. A segunda ordem é a necessidade do equilíbrio entre dar e receber. Isso é muito importante quando eu sou pai e eu passo isso para o meu filho. Porque o dar e receber entre os pais são os meus pais me dão a vida. E a vida nas constelações ela é representada como uma bola dourada. É um texto que o Bert Hellinger traz, que ele fala que a vida é essa bola dourada que passa de pai para filho, as muitas gerações. E se eu não tenho criança, eu passo para as minhas criações, meus projetos de vida, minhas escolhas. A minha própria vida já é esse retorno que eu posso dar para os pais. Só que muitas vezes, a cultura inclusive incentiva isso, nós ficamos tentando devolver para os nossos pais a vida que eles nos deram. E isso é impagável. Ou aquilo que eles não tiveram, que os pais deles não deram para eles. Tentamos suprir o que eles não receberam, dando nós. Nós somos muito pequenos em relação aos nossos pais, aos nossos avós. Nós não podemos retribuir o que eles nos deram. Então, fato é. Essa necessidade de equilíbrio, dar e receber, então nós apenas recebemos dos nossos pais. E aí seguimos adiante. E uma dificuldade muito grande que eu percebo nos constelantes, que são as pessoas que nos buscam, é essa dificuldade em receber do pai e da mãe. Porque pai e mãe, antes de ser pai e mãe, é um homem e uma mulher. Ou uma mulher e um doador, ou, né? As famílias são muito abertas, mas biologicamente é um homem e uma mulher. O equilíbrio entre dar e receber entre casais, entre amigos, quando eu quero manter um vínculo, eu dou um pouquinho, você recebe, você me dá um pouco, fica grata, você me dá um pouco. Então a gente vai criando esse vínculo, tanto para mais quanto para menos. Pessoas que são inimigas, elas mantêm um vínculo no dar e receber, fazendo cada vez pior umas com as outras. A terceira ordem é a necessidade de hierarquia. Ou seja, quem vem antes é maior do que quem vem depois. Isso é muito simples de entender, porque quem chegou primeiro, chegou primeiro.
Ponto. Numa empresa, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Isso. Quem chega depois, chega depois. E cada pessoa tem o seu lugar. E muitas das questões que nós observamos nos campos de constelação tem a ver com esse fato de eu não estou ocupando o meu lugar. Por amor, eu ocupo o lugar de algum excluído, eu ocupo o lugar de grande quando na verdade eu deveria ser pequeno, eu ocupo o lugar do pai do meu marido, do pai da minha esposa, da mãe do meu marido, do filho que, por exemplo, a minha mãe não teve. Muitos abortos são desconsiderados muitas vezes por falta de conhecimento. A gravidez acontece o aborto, mas nem o pai nem a mãe às vezes ficam sabendo. Consideram aquilo um sangramento, o médico não considera, só que marca no sistema. Então, até entre os irmãos há uma hierarquia. Então, se, por exemplo, eu venho como uma primeira filha, só que antes de eu vir, o meu pai ou a minha mãe perderam um filho, na verdade eu sou segunda filha. Então, já não estou ocupando o meu lugar. E cada lugar tem uma força, uma personalidade. Um destino. E é desse lugar que eu tomo toda a potência para ir para a minha vida. Então, para a pergunta que você fez sobre como a constelação pode auxiliar um pai e uma mãe, é que nós dizemos, olhe para o sintoma do seu filho. Para onde que ele aponta? O que está acontecendo? O que seu filho está fazendo? Ah, meu filho, sei lá, não está comendo direito. Isso já foi um caso que nós pegamos. Quando nós percebemos que, na verdade, muitas crianças adoecem, porque acabou que essa criança ficou doente porque não comia direito, muitas crianças adoecem para que os pais fiquem juntos. Um exemplo, o pai e a mãe estão brigando, aí o filho vai e derruba isso aqui e quebra. Eles param de brigar e vêm limpar o que estava acontecendo. Então a criança, ela entende... eles pararam de brigar. E aí começa a dar mais sintoma, piora na escola. E aí o que a constelação faz? Primeiro, traz para o pai e para a mãe a responsabilidade e o olhar de que muitas vezes o filho está fazendo por amor a eles. Qualquer sintoma e dificuldade que o filho traga, muitas vezes é mais para chamar atenção, para tomar e cuidar do que é dos pais. Ah, mamãe, tá doendo muito para você, deixa que eu cuido dessa sua dor. Eu fico doente por você. Eu fico doente por você. Né? E a quarta ordem, só para finalizar as ordens, é a necessidade do reconhecimento. O reconhecimento do que já foi, do que já viveram. Isso. O reconhecimento é um assentir, é uma concordância, é um dizer sim com tudo que foi. Se eu fico brigando com o destino dos que vieram antes, se eu fico brigando até com as perdas que aconteceram na minha família, eu me enfraqueço. Ou a forma como minha família ganhou dinheiro, ganhou fama, às vezes isso pode trazer um certo conflito para mim. Então, se eu reconheço que, por exemplo, o meu filho está brigando muito com os amiguinhos, muitas vezes porque eu mesma perdi um filho, e aí eu não reconheço essa perda, eu não incluo, eu não dou um nome, não é sabido, muitas vezes por tabu, outras vezes por vergonha, outras vezes por falta de conhecimento, não importa. Mas se eu não reconheço esse filho não nascido, o meu outro filho vai trazer os sintomas. O ideal Vai trazer sintomas para todos os pais se olhem e olhem para os seus filhos. Eu diria que é até um passo mais para trás. Os pais se olharem como filhos e buscarem a solução do sintoma dos filhos deles em seus próprios pais. Como que era a minha relação com meus pais, antes de perceber como é que é a relação do meu filho comigo. Isso. Porque, como nós dissemos no programa anterior, é uma memória que vai se repetindo. Então, existem famílias que muitas vezes tinham dificuldade de afeto. E aí vem um filho muito afetuoso, nós pegamos um caso assim. O filho muito afetuoso estava dando problema na escola porque queria beijar e abraçar todo mundo. E aí ele estava sendo considerado o diferente. Então nós falamos, essa não é a diferença, ele é a solução. Ele está trazendo a cura por todo um sistema que quis ser afetuoso, mas não pôde pelo tempo em que viveu, pela cultura da época. Então, não recrimine esse comportamento. Traga para ele a consciência de para ele saber pedir. Ensine ele a ser amoroso de uma forma que também não seja invasivo com o outro. Mas não recrimine o amor que ele está tentando expressar. Porque muitos de nós viemos para trazer essa solução e esse amor. Então, mais uma vez, se a gente deixar, a gente fica 2 horas conversando, mas antes de eu ir, eu preciso que vocês digam para as pessoas como é que elas podem beber desta fonte que vocês acabaram de nos dar aqui, mais um golinho. Só um golinho, vamos lá. Nós somos a Mob, temos nosso site é mobdica.net e nós estamos agora lançando um curso que está no ar, um curso que chama Paz Essencial,
E esse curso vai trazer exatamente o básico do conteúdo das constelações. É um curso online que a pessoa pode acessar do seu computador, do seu celular, em que nós estamos partilhando esse olhar das constelações, não para a pessoa se tornar um constelador, porque para ser um constelador são precisas muitas horas de voo, de prática, físico. E tratamento pessoal. Mas ter essa possibilidade de trazer o olhar sistêmico para si através do Paz Essencial é uma oportunidade que nós encontramos de estar com outras pessoas. E realizamos eventos, atendimentos particulares, atendimentos em grupo, atendimentos empresariais, consultorias, vivências, mobdica.net. Acha a gente lá. Que delícia! Gente, se ficou com alguma dúvida, também é só perguntar aqui embaixo que eu respondo. Me procurar lá nas redes sociais. Lilian, Kael, obrigada, gratidão por esses 2 programas. Eu gosto de dizer muito obrigado, paz e bem. Paz e bem. Olha, gente, me emocionei aqui no programa hoje por conta de alguns assuntos que me fizeram lembrar de muita coisa, coisas que eu preciso melhorar, coisas que eu preciso crescer, acolher. E eu espero que vocês tenham sentido tudo isso nesse programa de hoje. Muito obrigada mesmo. E a gente se encontra no nosso próximo programa. Até lá. Comunicação sem rodeios. Oferecimento Ribeiro e Arrabal. Negócios imobiliários. 3228-7000. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora. Transformando vidas. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente.